A paz, amados, uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui. Como o pastor falou, eu posso não conhecer todos, mas eu sei que todos são meus irmãos. E uma coisa eu sei também, nós estamos na casa do nosso Pai. E hoje foram cantados muitos louvores. Já começou, rasga o céu e desce. O Senhor está aqui. Os passos deles estavam chegando e nós abrimos a porta. Então o Senhor está aqui. E o Senhor, nesta noite, alguns de vocês vieram aqui com um propósito. Não foi por um ritual, foi um propósito. Você tem um propósito para você vir à casa do seu pai. Você quer conversar com seu pai. Você tirou um tempo nessa noite para conversar com seu pai e ouvir as respostas dele através da ministração da palavra. E o Espírito Santo vai levar a resposta diretamente para o teu coração. Tem pessoas que vieram aqui, às vezes nem estavam com um propósito, mas Deus, pelo propósito dele, trouxe você até aqui. Pode ter chovido, pode não ter vindo os outros nossos irmãos, mas cada um que aqui está, inclusive eu, o Senhor, aprove a Ele que nós estivéssemos aqui nesta noite. Como o pastor disse, eu sou o pastor Sérgio, eu estou aqui desde o início de junho, são 4 meses e pouco, estou na célula do pastor e também estou no grupo de cura e intercessão. Então, essa é uma noite de cura e de libertação, desculpem. Essa é uma noite de cura e de libertação para cada um de nós. Para mim também, porque para eu estar aqui nessa noite, Deus teve que fazer um processo de cura na minha vida, por uma fase que eu não estava muito bem. Nós temos na Bíblia vários personagens, homens de Deus, inclusive salmistas que escreveram alguns salmos, que passaram por lutas. Nós sabemos de vários. Davi, lá na caverna, nós sabemos também de Elias, e muitos outros homens de Deus, Ezequiel e muitos outros, passaram por momentos difíceis. Por que que essas histórias estão na Bíblia? Para mostrar que todos nós também podemos passar por esse tipo de luta. Para eu estar aqui hoje nesse púlpito, são mais de 5 anos sem estar aqui. Mais de 5 anos. E hoje eu digo para vocês, eu estou aqui porque o Senhor está comigo. E Ele tem algo para falar a vocês. Eu sou simplesmente um servo. O meu nome mesmo já diz, Sérgio, significa servo. E eu quero estar aqui nessa noite como servo do Senhor e que a palavra dele possa chegar no seu coração e no meu coração. Eu gostaria que estivesse passando ali o Salmo 116, enquanto eu abro aqui. Aqui entra um pouco da tecnologia, que eu não sou muito fã, mas a gente utiliza, Deixa eu só ligar aqui. Salmo 116. Eu gosto mesmo daqui, Mas a gente tem que se atualizar também. Então vamos lá. Se eu me atrapalhar aqui, eu venho para cá, tá? Mas não, tá aberto aqui. Eu gostaria de ler com vocês podem acompanhar ali. Salmo 116 é um salmo de ação de graças. É um salmo que nós não sabemos quem escreveu. Foi um salmista. Um homem de Deus escreveu isso aqui. Tanto que está na palavra de Deus e tem ensinamento para nós todos os dias. Começa no verso 1. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Tem coisas que nós, ao Senhor, a todo tempo, a toda hora, a todo minuto, até quando você dorme,
para que ele esteja velando pelo seu sono. Quantos aqui não passam noites perturbadas, com sonhos, com pesadelos, coisas que você passou durante o dia, e aquilo ali fica com você durante a noite, e você acorda no outro dia cansado, quebrado. O inimigo usa de todas as artimanhas possíveis, mas nessa noite nós vamos aprender através da palavra, que quando nós ministramos a palavra para nós mesmos, ela fica aqui, e nós podemos vencer o pecado e vencer o inimigo com as artimanhas e os dardos que ele possa tentar lançar sobre nós. Amo o Senhor. E ele continua, salmista, porque ele ouve a minha voz. Alguém aqui ainda tem alguma dúvida que Deus ouve a sua voz? Porque nos momentos de aflição, e eu sei porque eu passei por isso, ele ouve a minha voz, ele não ouvia a minha voz. Sabe por quê? Que eu não sabia nem abrir a boca para falar com Deus, porque eu não conseguia. É como se a minha boca tivesse travada, fechada, e eu não tivesse força para abrir os lábios. E uma coisa eu aprendi com uma amiga minha, da minha esposa, de mais de 30 anos de amizade. Ela falava comigo: você não está conseguindo orar? O que você faz? Balbucia o nome de Jesus. Baixinho, com a pouca força que você tem, arruma alguma força e fala: Jesus. Começa uma vez, tenta de novo, tenta um pouquinho mais forte, novamente, mais um pouquinho, até você clamar pelo nome de Jesus, que tem poder para curar todas as enfermidades. E aí você pode ter certeza que Ele vai ouvir a sua voz, mesmo que você não balbuciasse. Mas Ele quer te curar. E Ele faz alguém ligar para você e falar: balbucia o nome de Jesus. Porque no final você vai estar clamando ao nome dEle. Porque Ele ouve a sua voz. Ele ouve a sua voz, a voz de cada um de vocês. Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Além de ouvir a sua voz, Ele ouve você naquele momento de dificuldade, que você não consegue nem abrir os seus lábios. Deus é um Deus que ouve as nossas vozes e ouve as nossas súplicas. E Ele sabe o que está no nosso coração. E Ele entra com providência. No verso 2, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Sérgio começou a balbuciar o meu nome. Ele continuou, ele está conseguindo. Alice balbuciou o meu nome, ela está intercedendo pelo marido dela. Aquela irmã que eu mandei falar para ele, ela está orando por ele, eu estou ouvindo as orações dela. Deus levanta pessoas para orar e interceder por você, mesmo que você nem saiba, mas Deus sabe, e Ele levanta pessoas, e são pessoas que não vêm para cá dizer: ah, eu orei por você. Não, Ele está orando por você, porque é uma serva ou um servo do Senhor, é um filho ou uma filha de Deus que Ele levantou. Ora, socorre teu irmão, dá suporte. Deus inclina os seus ouvidos para você. Para você. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele inclina os seus ouvidos para nós.
É uma forma da palavra mostrar para nós como Deus é. A gente não consegue imaginar, né, um Deus sobrenatural inclinando os seus ouvidos. É uma forma de dizer que Deus está preocupado com cada um de nós, em como nós estamos, como que nós acordamos, como que nós estamos indo para o nosso trabalho, como que você está passando o seu dia no trabalho, ou quando você recebe uma notícia que não é boa. Deus o tempo todo está preocupado com cada um de nós. É o tempo todo, a todo tempo, Deus inclina os ouvidos para te ouvir. Mesmo que Deus saiba o que vai sair dos seus lábios, antes de você falar, você tem falado com Deus? Você tem clamado a Deus? Porque Ele está preparado para se inclinar para te ouvir. E aí o salmista fala: eu amo o Senhor, Ele ouve a minha voz, as minhas súplicas, Ele inclinou os ouvidos dele para mim, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Às vezes nós pensamos assim: nós amamos ao Senhor, nós vamos à igreja, mas também nós temos nosso trabalho, temos filho para cuidar, tem marido para cuidar, tem mulher, então tem mulher que tem trabalho, tem casa para cuidar, marido para cuidar e filho para cuidar, e às vezes enquanto o marido está assistindo futebol. Marido, Deus vai falar, hein? Aí você que vai ter que inclinar os seus ouvidos para Deus. Mas vamos lá. Nós temos que invocar a esse Deus que nós amamos, enquanto nós vivermos. Porque enquanto nós vivermos, se nós invocarmos ao Senhor, porque nós temos vida. E quem é que nos dá vida? Quem é aquele que está com as mãos sobre nós? E Ele não retira de você as suas mãos. Elas estão sobre você para te dar vida. Porque o momento, se Deus fizesse assim, tirasse as suas mãos, o que seria de nós? Será que nós lembramos, quando nós acordamos, nos preparamos, saímos para trabalhar, que Deus está olhando para nós? Deus não olha para nós só na hora da angústia. Deus olha para nós o tempo todo. E uma coisa que Ele gosta muito, de te ouvir e falar com você. Às vezes, ou nós falamos, e na hora que Deus vai falar, a gente está ocupado. A gente fala com Deus, mas não espera a resposta. Pede a Deus, mas não deixa Ele falar. Quando Deus vai falar, você já saiu. Você já terminou sua oração, orou. Na hora que eu ia responder, Ele já saiu. Estava apressado. Acordou de manhã com pressa. Orou, em nome de Jesus, amém. Foi embora. E eu não pude falar com meu filho ou minha filha. Invocá-lo-emos. Enquanto nós vivermos, temos que invocar o nome do Senhor. Se você quer ter bênção na sua vida, se você quer ser curado de todas as suas enfermidades, de tudo aquilo que você está passando, comece a clamar ao Senhor. E o salmista continua no verso 3. Cordéis de morte. Tinha que apagar agora, né? Vamos lá. Está vendo, Rafinha, quando eu falo, é tecnologia? Vamos lá. Cordéis ou laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Vocês já imaginaram o que o salmista está passando? Laços de morte me cercaram. Laços de morte me cercaram. Eu, quando a minha esposa falava assim, vamos à igreja, você tem que voltar para a igreja. Isso começou na época da pandemia. Nós temos um filho hoje de 37 anos, deficiente físico, por causa de uma epidemia de meningite há muitos anos, há 35 anos atrás. Era uma epidemia, não era uma pandemia. Ele é deficiente físico, ele depende de nós.
Ele é íntegro, ele anda com dificuldade, usa uma bengala, mas ele não fala. Então, sabe tomar banho, vestir a roupa, se cuidar, se limpar, mas ele depende de nós. Isso ele tinha 2 anos de idade, nós éramos pouco tempo de casado. Nós passamos tanta luta nessa vida que hoje nós somos fortes há muito tempo. Porque o dia que eu conhecia o Senhor, junto com a minha esposa, nunca mais nós largamos o Senhor. Nem na hora da luta, da dificuldade, por nada que nós passamos, nunca largamos ao Senhor. Mas vimos várias pessoas largar. Vimos pessoas que até nos ajudaram a levar para a igreja, mas ficaram para trás. Porque não invocaram o nome do Senhor, não falaram aquilo que tinha que falar com o Pai, não pediram conselho ao Pai, não ouviram o Pai dar o conselho, ou não seguiram o conselho do Pai. Então você clama o nome do Senhor, invoca o nome do Senhor, fale com Ele, ouça Ele, veja o que Ele tem a falar com você e faça. Não deixe de fazer. Se você quiser ter cura na sua vida e libertação, você faça isso. Laços de morte me cercaram. Você já imaginou, amados? O inferno já deve ser um negócio que não é muito bom. Angústia do inferno se apoderaram de mim. Olha o que o salmista falou. Angústia do inferno se apoderaram de mim. Você imagina o que deve ser isso? Se apoderou de você e você não pode fazer nada. Você está angustiado. O inimigo está ali tentando dominar, tentando acabar com a sua vida. E você não sabe o que fazer. Se você clamar o nome de Jesus, tudo isso vai por terra. Tudo isso é quebrado. Todo laço é quebrado. Todos os cordéis são quebrados. Porque o inimigo não tem poder, a não ser que Deus permita. Ou que nós demos brechas para o inimigo fazer aquilo que ele bem entende nas nossas vidas. Cair em tribulação e tristeza. É uma situação muito difícil para uma pessoa estar. Sabe o que eu fiz quando eu estava assim? Conselho vocês devem ouvir porque vem de Deus. Existem médicos. Os médicos são usados por Deus. Você já imaginou o que um médico estuda, o que ele faz? Você já viu como um médico descobre uma doença no coração? Minha esposa é exemplo aqui, entupido 80%, 90%, 95%, e faz 5 pontes de safena. Você já imaginou um médico para fazer isso? Você consegue fazer isso? Abrir um peito, serrar um osso, abrir, tirar um coração, cortar a veia. Você não acha que isso é uma coisa de Deus? Você acha que o homem tem essa capacidade de fazer porque ele estudou numa faculdade? Você acha que ele chega a esse ponto de ser o melhor cirurgião cardíaco porque ele é um homem sobrenatural? Não, é porque Deus faz. E muitas vezes nem conhecem a Deus como nós conhecemos. Mas Deus usa esses homens para te curar. Então, na minha cura, eu dependi de médico, que me acompanhou, que me medicou, para que eu saísse dessa angústia do inferno que tinha se apoderado de mim. Quando ela me chamava para ir para a igreja, eu suava frio, e começava a tremer. Eu não conseguia sair de dentro do meu quarto. E ela passou a vir sozinha, sabe aonde? Aqui, nessa igreja. Ficou aqui acho que uns 3 meses. E eu estava em casa desse jeito, até o dia que eu resolvi que eu iria para a igreja. Mas eu falei com ela, eu não conheço a Resgate, né, para eu que pastor, né, começar tudo de novo, depois dessa luta que eu estou passando, vai para a igreja, começa a conhecer as pessoas, será que um dia eu vou voltar a ser como eu era?
Aí fui parar em outra igreja. Deus me levou para essa igreja, eu fiquei acho que uns 2 anos e pouco lá. Durante 1 ano, mais ou menos, Deus levantou uma pessoa de dentro daquela igreja, pastor Evandro. Esse homem ministrou a palavra para mim, muito tempo. E quando eu já estava vendo uma luz no fim do túnel, comecei a passar por situações de dificuldade, porque tudo isso influenciou no meu trabalho. Eu fui mandado embora do meu trabalho, porque ninguém me suportava no meu trabalho. As pessoas falavam assim: você é 2 pessoas, você é bipolar. A minha vontade era falar assim: não, eu tenho depressão, mas eu tinha que trabalhar. Eu tenho um filho deficiente e uma esposa cardíaca. Eu tenho que trabalhar. Eu ainda tinha forças para trabalhar. Fui mandado embora, desempregado, vendi meu carro, ficamos sem nada, não tinha para ir para a igreja. Aí eu falei com ela assim: me leva na Resgate. Meus amados, eu vou falar uma coisa. Quando eu vim nessa igreja a primeira vez, Deus falou comigo: é aqui o seu lugar. É aqui que você vai ser de novo para aquilo que eu te preparei. Eu falei: mas eu não tenho condição, Senhor. Você não tem condição ainda, mas aqui com pouco tempo você vai ter condição. Hoje eu posso dizer que eu estou curado. Hoje eu estou curado, eu estou liberto. É uma noite muito especial para mim estar aqui com vocês. Vocês estão fazendo parte disso, cada um de vocês. Cada um de vocês está vendo o que o Senhor pode fazer. Eu nunca pensei, eu falava com o pastor Evandro, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa na igreja. Nunca mais, não tem como. Quando eu entrei nessa igreja, sem brincadeira eu falo para vocês, eu me senti aquela pessoa que eu era, um obreiro do Senhor, um pastor, um pregador da palavra, aquele que pode entrar no missão para curar e libertar pessoas, porque Deus assim me preparou. Quem é o inimigo para me deixar na depressão? Quem é o inimigo para fazer isso comigo? Porque ele não tem poder, é Deus é que tem poder sobre a sua vida e a minha vida, mas ninguém. Não dei lugar ao diabo, fugi da aparência do mal. Vocês podem passar por tribulações, por lutas ou por aflições nesse mundo, mas você tem um Deus que pode todas as coisas. Por que às vezes nos esquecemos que temos um Deus que é tudo, não há nada que possa ir contra Deus, não há problema que não tenha solução para Deus. Quantos problemas você pode estar lembrando aí agora, que você dizia que não tinha jeito, e Deus deu jeito. Quantas coisas eu passei na minha vida, e Deus deu jeito. Eu estou sem trabalho desde o mês, do início de março desse ano. A minha esposa recebe um salário mínimo de aposentadoria, e nós pagamos a Unimed, e sobra R$200. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Agora que eu estou de volta no mercado de trabalho, buscando, que eu entrei, fiz transição de carreira, para não ter que trabalhar mais em obras. São 40 anos trabalhando em obras de construção civil, construindo prédios. 40 anos. Tem como endoidar mesmo, né? Não é fácil. Eu estou em transição de carreira. Eu vou vender e comprar imóveis de quem quiser aqui, em nome de Jesus. O Senhor está fazendo coisas na minha vida, e eu estou deixando Ele levar. Porque Ele é meu Pai, Ele sabe o que é melhor para mim. Ele já deve ter me livrado de tantas coisas. Gente, não é fácil, todo mundo aqui tem suas lutas. Já passei por muitas. Até processo na justiça colocaram contra mim erradamente. Tenho um filho deficiente, mas eu amo o meu filho e cuidamos dele com carinho até hoje.
Dá trabalho do mesmo jeito com 27 anos do que com 10, com 14, com 5, com 9, dá até mais trabalho. Né, irmã? Falei, né? Quanto? Ai, graças a Deus minhas crianças estão crescendo. Minha irmã, deixa pequenininho mesmo, tá bom demais. Dá trabalho, filho dá trabalho. Uma filha é bênção e herança do Senhor. Vamos lá no versículo, senão eu falo bastante, tá, gente? Próximo versículo. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. A alma é quando você fica na situação dessa, sua alma fica angustiada. A alma faz você se relacionar com o próximo. A alma tem a ver com as suas emoções. Como você, no processo desse de doença, de depressão, algo que você está passando, como é que você pode se relacionar com as pessoas? Como é que estão os seus sentimentos? Estão todos bagunçados. E aí você fala ao Senhor, Senhor, livra a minha alma. Vamos lá, próximo versículo 5. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Aí ele começa a falar, porque o salmista já está vendo Deus operar na vida dele. Então, a partir de hoje, Deus vai começar a operar na sua vida, naquilo que você está precisando. Porque você vai começar a declarar, amo ao Senhor. Invocá-lo-ei enquanto eu viver, porque Ele é compassivo, Ele tem compaixão, Ele é justo, Ele tem a justa medida para cada um de nós. Justo no sentido de justiça, mas justo no medida daquilo que você precisa. Ele não vai dar nem a mais e nem a menos. Deus é na justa medida, para cada um, porque Ele conhece nosso coração. Ah, vou dar mais aqui para o Rafinha. Não, vou dar não, porque senão, não, meu filho, deixa ele tá assim, do jeito que eu quero. Vai dar na justa medida para você, Rafinha, porque Ele te conhece, para cada um de vocês. O nosso Deus é misericordioso. Às vezes uma palavra difícil, a gente fala assim, misericórdia, né? Nós cristãos, crentes, falamos, misericórdia, Senhor, e tal, não entendemos muito, né? Deus tem misericórdia de cada um de nós. Deus nos ama de uma forma que só Ele sabe. Nós não conseguimos nem imaginar. Tanto que Ele enviou o Filho amado dEle, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê. Verso 6. Eu ia fazer a leitura, mas estou fazendo assim, porque eu falo demais, senão o tempo vai voar. O Senhor vela pelos... achava-me prostrado e Ele me salvou. Senhor vela pelos simples. O que é ser simples, amado? Simples não é ser ingênuo. Simples para o Senhor, como uma ovelha. Uma coisa nós temos que entender. Uma vez eu falei para meu filho estava querendo fazer coisa errada. Eu falei com ele, meu filho, você não pode fazer isso porque você tem deficiência. Você depende do seu pai. Tem certas coisas que você é incapaz. Como é que você vai se defender de alguém na rua se você não tem equilíbrio? Primeira bengalada que você der na pessoa, você cai. Você tem que ver que você é incapaz nesse sentido. E por muitas vezes nos sentimos incapazes. Ele não gostou muito da palavra incapaz. Foi meio duro porque ele ia fazer uma coisa muito errada. E nós estamos ali, né, tentando trazer nosso filho de volta. Porque mesmo com todas as dores, todo o sofrimento que ele teve, ele sempre esteve na presença do Senhor. Mas aí, hoje ele tem 27 anos, eu tenho que entender que é uma transição. 27 anos é um homem. Não é um menino, não é uma criança, não é um jovem. É um homem dentro de casa, o dia inteiro. 37, desculpe. 29, minha filha, nossa filha, 37. Então o Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Eu não estou mais prostrado. Você não vai ficar mais prostrado. Levanta de onde você estiver, na situação que você estiver. Mas eu não consigo levantar. Clama o nome de Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder. Não é isso que a palavra diz?
clama o nome de Jesus e você vai se levantar. Você vai passar por essa situação e vai continuar para frente. Porque se eu passei pela situação que eu passei, é porque Deus vai me usar para curar pessoas. A depressão é o mal do século. É o mal do século agora. Quantas coisas o inimigo tem tentado colocar na vida das pessoas. Agora todo jovem, todo adolescente tem, como é que se diz mesmo? Não é nem ansiedade, não é nem TDAH, como é que é, Liz? Autista. Agora todo jovem que tem um, sei que lá, autista. Gente, essas coisas têm que ser renegadas na casa da gente. Que autista nada. A gente sabe quando a pessoa tem seus problemas, que nasceu com aqueles problemas, a gente cuida do problema. Agora, achar que todo jovem, todo adolescente, hoje em dia, no mundo que está aí, é autista, porque quer ter direito no governo, quer ter isso, quer ter aquilo, quer ter todos os direitos que o autista tem, e vai carregar essa coisa ruim para o resto da vida. Verso seguinte, vamos lá, ali está dobrado, não estou conseguindo ver. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. É o que nós temos que falar para a nossa alma. Vamos lá, segue. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Tudo isso que o salmista passou, é o que Deus faz. Ele livra cada um de nós da morte, porque Ele sabe que Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário. Ele nos livra da morte espiritual, e da morte física Ele tem um novo lar para nós. Ele tira dos nossos olhos as lágrimas, e Ele tira dos nossos pés a queda, porque tudo que o diabo quer fazer é te derrubar, é me derrubar, mas ele não pode se você não permitir, e se Deus assim não quiser, e se você estiver com Ele, na presença dEle. Próximo versículo. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. É o que eu tenho que fazer agora, é o que todos nós temos que fazer, andar na presença do Senhor. Você está em casa, você está na presença do Senhor, com a sua esposa, e ela também. Você está em casa, seu filho está ali, se você está no seu quarto, anda na presença do Senhor. Jovem, você está na sua casa, em certos lugares, no seu quarto trancado, anda na presença do Senhor. Que jovem com porta de quarto fechada, aqui é o meu quarto, não entra no meu quarto, fecha a minha porta, me deixa aqui no meu quarto. Eu sempre falo para meu filho, a casa é nossa, e o único que tem presença aqui em todos os cômodos é o Espírito Santo de Deus. E eu quero que ele esteja em todos os cômodos. E oro sempre, por cada cômodo, por cada porta, por cada janela. Peça a Deus para colocar os seus anjos guerreiros ali, porque a batalha é grande. Não deixe seu filho trancado dentro de um quarto. Não deixe o seu filho trancado dentro de um quarto que não é dele. É seu, pai. Você, mãe. A casa é de vocês. Tome conta, adolescente. Oração é dos obreiros da igreja e tal. Deixava um casal, um menino e uma menina dentro de casa. Hoje eles estão, um está em casa, a outra está fora de casa, mas para dizer a verdade, todos os dois estão fora da casa do Senhor. Você pensa que eu desisto? Não. Porque Deus falou comigo, deixa comigo. Na época eu sofri muito, deixa comigo. Eu sei que meus filhos vão voltar à casa do Senhor e não tem ninguém que me prove o contrário, não. Nem eles. Não adianta. Hoje eu ouvi uma irmã falando, nós estávamos em oração ali, e ela falou, e aquilo eu ouvi, foi para mim, tá, irmã? Foi para mim. Persevera, não desiste. Ah, você acha que não vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer. Ah, meu filho se desviou, vai voltar. Ah, minha filha se desviou, vai voltar. Você ensinou seu filho
no caminho que ele deve andar? Foi dar uma volta? Vai voltar. Porque na hora que apertar, o que que faz? Procura papai e mamãe e volta para casa. Quando nós erramos com o Senhor e andamos por caminhos tortuosos, o que que nós fazemos? Quando a situação está difícil, voltamos para casa. Quando o filho pródigo saiu e foi fazer tantas coisas no mundo, gastou e se acabou, para onde ele voltou? Para a casa do pai. Nós hoje estamos aqui na casa do pai, isso representa muito para nós. Vocês saíram de casa hoje, numa quinta-feira chuvosa, estão aqui ouvindo um cara que fala demais, fala muito, mas eu tenho que falar, são 5 anos, quase 6, me perdoe, passou até se eu passar do tempo, me perdoa, mas para mim é muito, muito bom estar aqui. Vamos lá, continuando, tem que terminar, eu vou até o 13, tá, gente? Vamos lá, 11, acho que é 11, né? 10, agora é o 11, Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Vou contar um negócio para vocês aqui, vou tentar ser rápido. Eu passei por uma situação, anteontem, passei por uma situação, no início do trabalho, e não aceitei. Por quê? Eu prezo muito pela palavra, e palavra do homem também. Prezo muito. Vai ser assim, assim, vamos fazer assim, eu vou fazer desse jeito e tal. Aí você começa. A partir de hoje nós vamos mudar, não vai ser mais assim não. Como é que é? Eu comecei aqui, você prometeu isso aqui, eu estou caminhando com você. Agora você vai mudar o trajeto e eu tenho que acompanhar, está errado. Quem prometeu comigo tem que cumprir. Eu sou cristão e aprendi isso. Se eu prometo para Deus, eu tenho que cumprir. Se você prometer para Deus, tem que cumprir. Se você prometeu para o homem, tem que cumprir. Tem que cumprir. É palavra de honra. Tudo bem, fui para casa, fiquei aborrecido, para lá e para cá, não sei o que e tal. Mas eu também, quando saí de lá, disse tudo que tinha que falar. Cheguei em casa, sabe como é que eu faço quando eu vou falar com Deus? Eu pego a câmera, o celular, e começo a falar ali. Em cima da palavra, para mim, vai ser para mim, mais um monte de gente que assistir. E eu falo tudo que tem que fazer ali. Deus não vai deixar, o inimigo vai ter que retroceder, Deus vai fazer uma reviravolta e vai voltar a ser como era, porque Deus não é homem para que minta, e eu entrei nessa jogada e Deus vai fazer uma reviravolta e vai voltar a ser como era. O que aconteceu no dia seguinte? Vai ser assim para essas pessoas, mas para você eu vou honrar, porque você brigou. Você brigou por uma coisa que nós prometemos a você, e nós vamos cumprir. Com você nós vamos cumprir. Com quem não falou nada, ficaram quietos, aceitaram. Aí eu liguei para minha esposa, voltou tudo ao normal. Foi só orar. Eu oro, eu pego a câmera, eu falo a palavra, eu pego a Bíblia, abro, vou lá, eu gravo, que alguém tem que ouvir aquilo que eu estou falando para mim. E Deus vai fazer a reviravolta. Aí quem ouvir aquilo ali vai fazer, Deus vai fazer a reviravolta também. Pode ir lá, assiste lá. Assiste lá no Instagram, você vai ver. Todo dia eu posto. Vamos lá, gente. Todo homem é mentiroso. Então, eu disse na minha perturbação. Ontem eu fiquei perturbado, hein? Ajuda aí. Ajuda aí que o meu negócio aqui apagou. Vamos lá? Isso. Senhor, sacode o homem lá. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor? O que você vai dar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito? Que você dará ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito com você? O que você dará aos benefícios que Deus vai começar a fazer na sua vida a partir de hoje? Porque a partir de hoje sua vida já mudou. Aquilo que você veio buscar aqui, você vai encontrar no Senhor. E aí vem a resposta, verso 13, vamos lá. Encerrando aqui o Salmo. Tem mais depois, mas eu vou parar no 13. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação. Jesus falou, Pai,
se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Sabe o que você vai falar para o Senhor? Sabe o que você vai falar para o Senhor? Eu gostaria que você se levantasse do seu lugar. O Espírito Santo está com você, habitando dentro do teu coração. Você pode falar com Ele o tempo todo. Você pode colocar a mão no seu peito e falar com Ele. Ele está o dia inteiro com você. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que ser templos do Espírito Santo, habitação de Deus. Meus amados, você já imaginou? Você é a habitação de Deus. Ah não, pastor Sérgio, sou não. Você é a habitação de Deus. Você é a habitação de Deus. Nós somos a habitação de Deus. E nós vamos tomar o cálice da salvação que Jesus tomou por nós. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós tenhamos paz que excede a todo entendimento. Ele morreu na cruz do Calvário para que você tenha a alegria do Senhor. Não é a alegria do dia a dia, do homem, não. É a alegria do Senhor. É a nossa força. Palavra de Deus tem que ser plantada na nossa mente, nos nossos corações, todos os dias. Nós às vezes somos negligentes, não lemos a palavra, não nos alimentamos e saímos fracos, saímos cambaleantes, cansados, fracos, dor nas pernas, dor nisso, dor naquilo, é tanta dor. Eu posso ter 65 anos, eu estava até falando assim, ai, né, dá um friozinho, dói aqui, dói não sei o que, dói aonde. Está repreendido em nome de Jesus. Para o Senhor, eu renasço a cada manhã pelas suas misericórdias. Você renasce a cada manhã pelas misericórdias do Senhor. O sacrifício dele na cruz do Calvário foi para acabar toda a dívida que era contra nós. Cravou na cruz e nos libertou, nos trouxe paz, nos trouxe alegria. Se você está passando por lutas hoje, pega aquilo da sua luta que pode ser de proveito para você. O que você vai aprender com o que você está passando? O que eu posso tirar de bom, Senhor, disso que eu estou passando? E o restante você joga no lixo. Você pede ao Senhor para jogar onde Ele quiser, no mar do esquecimento. Porque Deus é o nosso Pai que nos ama e trouxe você aqui nesta noite, porque Ele quer fazer algo na sua vida. E eu tenho certeza que Ele falou no coração de cada um que aqui está. Eu gostaria que você agora saísse do seu lugar e viesse aqui na frente para falar para Deus assim: Senhor, eu amo o Senhor, porque Ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por mim na cruz do Calvário, e levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas hoje ainda nós temos dores e enfermidades, temos aflições. Então toda vez que Deus chamar, venha, vem meu filho, venha a mim aqui. As pessoas estarão orando por você, porque você estará vindo para a presença do Senhor. Não é a presença do pastor Sérgio, não é a presença, porque aqui é a igreja Resgate hoje eu estou. Não, Deus está aqui nessa noite te chamando. Venha até mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a noite de você aliviar toda a carga que está sobre os seus ombros. Tira toda a carga, isso não pertence a você. Entrega no altar do Senhor, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Eu gostaria que aquele que ouviu a voz do Espírito Santo nesta noite, naquilo que você mais precisa, se você entregar aqui, Deus vai resolver essa situação para você, porque você está entregando a quem é o único que pode fazer alguma coisa por você.
não tem ninguém mais. Às vezes procuramos em tantos lugares, em tantas pessoas, que às vezes podem até nos ajudar, mas a cura vem do Senhor. A libertação das suas dores, dos seus problemas, das suas cargas, do seu peso, aquilo que o inimigo e o mundo tenta jogar sobre os seus ombros, é aqui que você entrega.